Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, ao canal E Agora Engenheiro, né? Hoje um assunto ainda ali para quem está quase formando, está chegando a beirinha ali e pode ser que não forme, né? Deixou o TCC para a última hora. E agora? O que que vai ter que fazer, né? Tem que formar, como que eu vou acabar esse TCC e até agora tá acabando o semestre e eu não fiz nada. Então o assunto de hoje é difícil de resolver, mas a gente pode dar algumas dicas aí para poder ajudar. Então, pessoal, quem ainda não está seguindo nosso canal aqui no YouTube, se inscrevam, né? Ative as notificações, siga também nosso perfil lá no Instagram, engenheiro.rafaelespíndolo. Você vai estar nos ajudando bastante nesse caso. Então, assim, hoje é um assunto extremamente importante, né? Para quem está querendo formar aí e deixou o TCC de última hora. O TCC é algo primordial, né? No curso de engenharia civil. E normalmente o pessoal vai deixando e acaba reprovando. E é um trabalho, uma disciplina que não tem como você dar um jeitinho. Ela você tem que sentar e fazer mesmo. Então, eu vou passar algumas dicas aqui para quem está aí no sufoco, né, de última hora, precisando fazer um trabalho. Primeiro, defina um tema bom. Um tema bom em que sentido? Não faça mais do mesmo. Né? Não vá lá querer comparar uma alvenaria estrutural com uma alvenaria convencional. Isso não é trabalho. Isso daí você está falando de novo o que todo mundo já faz e todo mundo já fala. Pegue um item lá dentro que seja diferente, ou um item que gere contradição entre a alvenaria estrutural e a alvenaria convencional e fale sobre ele. Isso é um trabalho científico. Outra coisa, quando você for definir da onde você pegar suas fontes, tome bastante cuidado, né? As fontes acadêmicas são diversas. Se você jogar num Google acadêmico, por exemplo, e fazer uma busca, você vai achar um monte de citações, um monte de trabalhos com aquelas palavras-chave que você colocou. Só que isso é muito perigoso. Você não sabe qual o grau de capacidade que aquela pessoa escreveu. Você não sabe se ele foi um artigo publicado, se é ainda uma dissertação a nível de graduação, se já é mestrado, se é doutorado. Então, você tem que tomar bastante cuidado de onde você pega suas fontes. Uma plataforma que eu recomendo é a CAPES, porque lá a gente tem as citações dos artigos já produzidos, né, e aceitos em alguma revista científica que tenha quadros no Brasil. Então, isso é muito bom. Além disso, quando você for definir ali e começar a sua introdução, né, cada orientador tem ali suas sugestões de como fazer, como começar, né? Um começa pela metodologia, outro começa pela introdução. Então, tome bastante cuidado, porque você tem que definir muito claramente o que são os problemas e as justificativas. Eu gosto de falar sempre assim, ó, você vai ficar lendo um monte de artigo. Tudo que você estiver achando de ruim ou que seja coisas negativas, são problemas. E tudo que é justificativa, ou seja, coisas boas, por que você está resolvendo um problema, por que você está fazendo alguma coisa, aquilo são as justificativas, né? Por que você quis resolver. Então, esses parâmetros são muito importantes na hora de fazer um TCC e você está começando bem. Outra coisa, você deve tomar bastante cuidado com o plágio, né? A maioria das revistas científicas trabalham com um plágio de no máximo 3%. Eu recomendo você sempre tomar bastante cuidado com relação a isso, né? A gente tem um software, por exemplo, que é o Copy Spider, que é muito bom e ele é gratuito. Você consegue passar até 10 vezes por dia no mesmo e-mail um trabalho. Então, é interessante você estar passando aí e estar filtrando se você está plagiando ou não. Um erro muito comum também das pessoas é na hora de citar. Sempre que você for citar outro trabalho, você tem que indicar. Então, por exemplo, você nunca vai inventar um dado estatístico. Você vai ter lido ou visto em algum lugar. Então, você tem que, né, citar aquele local. Outra coisa é quando você vai fazer a citação literal, ou seja, copiar exatamente o que estava naquele outro texto, que não é muito recomendado, mas tem algumas vezes que a gente não consegue não fazer isso. Nesses casos, eu recomendo o quê? Se for até 3 linhas, né, pela BNT, você deve colocar entre aspas e no final colocar entre parênteses, né, ou segundo, ou puxando, né, a citação, né, do autor que fez aquele trabalho. Mas, caso você tenha com mais de 3 linhas nessa cópia literal, você tem que fazer aquele recuo da margem esquerda e ainda colocar a citação, né, o autor entre parênteses. E também com uma caixa menor, uma letra caixa um pouquinho menor. Então, sigam esses padrões para tomar cuidado para não dar plágio. Outra dica para vocês é assim, sempre que você for fazer, né, e tiver nesse caso, tente se disciplinar, tente colocar uma meta na sua frente e ter ali uma disciplina para poder trabalhar e poder seguir.
Cada instituição normalmente tem as suas regrinhas próprias, tem um manual, um regulamento, então você deve às vezes seguir esses manuais, né, esses regulamentos, ou caso não tenha explícito alguma coisa que você precisa fazer, siga a BNT, né? Faltou ali, tá omisso, siga a BNT que você não está indo no caminho errado, você está indo no caminho certo. Outra dica muito importante é quando você for fazer o seu título, normalmente o título é algo muito chamativo. Utilize alguns verbos, né, para fazer o seu título. Uma dica que eu dou são os verbos de Bloom, né? Eu vou colocar aqui embaixo como se escreve Bloom, né, que é B-L-O-O-M. São, você jogar no Google ali, você vai achar uma lista. Só que eles são divididos em várias colunas, são 6 colunas. Normalmente as duas primeiras colunas vão ser com relação a verbos voltados para a graduação, as duas do meio para mestrado e as duas do final para nível de doutorado, porque cada uma tem um certo nível. Quando você está em graduação, você está replicando. Quando você está no mestrado, você está fazendo um pouco mais evoluído. E no doutorado, você está criando alguma coisa. Então, é muito importante você tomar cuidado com relação a isso. Então, os verbos de Bloom ajudam muito nesse sentido. Outra dica primordial para quem quer fazer o TCC aí é quando você for fazer a comunicação e for discorrer sobre seus assuntos, você sempre vai estar fazendo citações. E essas citações são importantes que elas se comuniquem, dialogar entre um autor e outro para que tenha uma sequência lógica. Não fique só tal pessoa falou isso, tal pessoa falou outra coisa. Não, o primeiro autor falou isso, o segundo concordou com o primeiro, mas o terceiro acha que esse ponto citado não é tão favorável. Então você deveria, às vezes, tomar cuidado com esse ponto. E aí você dialogando, você cria um roteiro, né, de texto um pouco melhor, mais fluido para quem for ler seu trabalho conseguir entender o que você está querendo propor. Outra dica muito importante é assim, quando você for escrever, evite algumas coisas, evite achismos, né? Evite dar juízo de valor com a sua opinião. Você está fazendo um trabalho científico. Então, quando você está nesse nível, você tem que pensar o quê? Estou escrevendo algo para outras pessoas lerem, mas que tem que ter uma referencial. Eu ainda estou no nível de graduação, ainda não tenho esse conhecimento para poder impor algo a alguma pessoa. Então, tome bastante cuidado com relação a isso. E sempre peça ajuda para o seu orientador. O seu orientador está ali como parceiro. Às vezes você deixou a desejar do começo do semestre, não conversou muito com ele, mas agora ele vai estar lá pronto para poder te ajudar. Então não deixe de falar com ele, porque senão corre risco dele, às vezes, não deixar nem você ir para a banca achando que você comprou esse trabalho. Então tome bastante cuidado com o TCC. Ele pode te reprovar e atrasar sua vida há muito tempo. Para finalizar, por favor, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também siga o nosso perfil lá no Instagram, engenheiro.rafaelespino, vai estar nos ajudando bastante. Até o próximo vídeo.